Na Era do Espírito. Bom dia, amigos da Rádio Guarujá AM 1420, Florianópolis, Santa Catarina. Programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Me chamo Fernando Rosendo, estou na qualidade de representante do DIGE, do Departamento de Infância e Juventude, junto com as jovens Maiara, Bruna e Lucas, para apresentar na manhã de hoje um programa sobre a responsabilidade do grupo de jovens da nossa casa, cujo tema é vazio existencial. Esse programa tem como embasamento as obras de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, as obras de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, Vazio Existencial, e o romance de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Bom, como diz o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, mais necessidade fisiológica do que expressão de realização afetiva. Quando não se alcança a completude das sensações e prazeres imediatos, o homem experimenta o vazio, que vem acompanhado pela falta de outros objetivos existenciais. Lentamente, nesse estado emocional, perde a própria identidade, onde mergulha em aparências com o objetivo de agradar aos outros em detrimento da sua própria realização. Essa necessidade de esconder os sentimentos para demonstrar uma aparência sobrecarrega as nossas emoções, né? Nós somos feitos de emoções, somos espíritos. O próprio espírito traz consigo a luz, né? Nós somos filhos de Deus. A gente pode colocar aí como exemplo tantas pessoas que acordam, escovam os dentes, vão almoçar, o excesso muitas vezes da fome, o excesso sexual, o excesso de prazeres em que se limitam o prazer do corpo, né, e não da alma. Isso coloca aí na balança o espírito abaixo, as nossas necessidades espirituais são sacrificadas muitas vezes porque a gente tenta suprir de outra maneira, né? Então a gente vê aí um paradigma, eu acredito, gente, de ver hoje em dia a gente vê um excesso de matéria com um vazio muito grande do lado emocional, do lado religioso, do lado dos nossos sentimentos. A gente pouco se conhece. A gente poderia dizer até que somos movidos por influências. Estamos num mundo de matéria, a gente vê em rede social as influências, os influenciadores, e muitas vezes esquecemos que tem os influenciadores do plano espiritual também. E a cada atividade em que a gente se propõe aqui na matéria, aqui no plano terreno, a gente não pode esquecer que carregamos conosco uma grande quantidade de amigos do invisível que se propõem a realizar as tarefas conosco, né? A gente poderia dizer aí, gente, as que... nossas companhias. As nossas companhias. A gente poderia dizer que a cada objetivo que a gente se propõe teria aí o dobro de intenção do lado espiritual, gente? Sem dúvidas, Mayara. E muitas vezes, não só o dobro, como populações inteiras de espíritos, né? Até o Allan Kardec pede aos espíritos, na questão 459, se a gente recebe influência nos nossos atos e nossos pensamentos. E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então tu imagina a importância que a gente recebe das companhias espirituais, né? E aí a gente vê que essas companhias espirituais, elas aproveitam esse vazio que existe e nos instigam ainda mais a fazer essas experiências, essas atitudes em excesso, né? Então a gente vê hoje em dia muitas atividades cirúrgicas em excesso e aí compromete... O excesso da estética que nós Exatamente. estávamos comentando hoje em dia, o excesso de atividades pequenas que muitas vezes até fariam bem
se tivesse numa dosagem legal na vida, mas a gente acaba exagerando muitas vezes na comida, no álcool, nas drogas, nas né, festas também. E isso não é movido só por nós, mas a gente tem que lembrar que temos companhias. Fortalecimento pelas companhias espirituais. Exatamente. E nós somos responsáveis pelas nossas companhias, né, Lucas? Exatamente, por isso é bom ter... Por isso é importante a gente ter condutas saudáveis para assim ter boas influências de entidades benfeitoras que vão inspirar a gente a ter mais decisões boas e saudáveis assim. Decisões assertivas, né? Exatamente. Como somos marionetes, né, isso é fato, então que sejamos marionetes a serviço do bem, né, que sejamos influenciados para fazer diferença a favor do bem, né. Que a gente nunca pode esquecer que como existe o mal, existe também o bem, né? Então a gente também pode ser marionete do bem, né? Seria o máximo, né? Exatamente. E também resolveria muita questão de que hoje a ansiedade se torna uma doença. Fato. Se muitas pessoas procurassem um médico hoje em dia por ansiedade, muitos sairiam com remédios. A gente sabe, é necessário muitas vezes, porque chega a tal ponto que afeta o orgânico, né? O nosso corpo e o nosso espírito, eles têm uma conexão, um vínculo. Mas antes disso acontecer, queria dizer que a gente pode evitar. A gente pode evitar, como o Lucas falou, com os nossos hábitos, com toda certeza, com o nosso autoconhecimento, com o servir ao próximo. Eu trago aí um tema do servir ao próximo. Será que não seria aí o remédio para muitos desses transtornos, desses nossos chamados de vazios? É um vazio que não é de carne, né? A gente não tem como cobrir o vazio da carne, o vazio espiritual, que é um buraco no espírito, digamos assim. Não é um buraco na carne que a gente vai suprir com matéria. É um curativo que vai ter que ser feito com mudança moral, né? Com reforma moral. Lembrando que nós, como espíritos que somos, antes de reencarnarmos, nós programamos a nossa existência no plano espiritual. Então, toda vez que nós aqui reencarnados fugimos daquilo que havíamos planejado, nosso projeto reencarnatório, né, a gente sente esse mal-estar. E esse mal-estar muitas vezes acaba se manifestando sob questões psicológicas, acentuando as questões psiquiátricas, muitas delas já de questões orgânicas, né? Ou seja, nós estamos fugindo do empreendimento que a gente deveria cumprir. Esse empreendimento muitas vezes pequeno, né? E as tarefas pequenas que nós fugimos. E né? o diferencial está no pequeno, né? Tá? E esse planejamento reencarnatório envolve, às vezes, muitos espíritos no plano espiritual. Envolve muita gente que depende das nossas atitudes aqui. Então, muitas vezes, esse ato de melindre, medo, ansiedade, pode ser, muitas vezes, uma manifestação de um egoísmo nosso. Porque a gente não vai estar pensando no outro. O tanto de bem que eu poderia estar fazendo, que eu poderia estar servindo para o outro, mas eu prefiro ter um ostracismo, me recolher comigo. Por que eu não quero? Por que eu não consigo? Né? É aí que a gente entra no autoconhecimento, porque eu ainda insisto, o servir o próximo, né? O ato de serviço para o próximo faz a gente ter visões muito diferentes, faz a gente dar valor para a nossa existência, a valorizar o que a gente não... Pô, o outro não tem isso daqui, né? E eu tenho, por que eu não estou valorizando isso? Então seria o vazio existencial uma falta de um alimento espiritual, quem sabe? Exatamente. Até porque nós somos espíritos que possuímos um corpo, né? Então as questões do corpo são relevantes. O corpo é a nossa veste física, que cabe a nós cuidar. Porém, nós somos seres espirituais, né? E somos necessitados dessas questões, né? De fé, de entendimento, de compreensão e de construção dessa situação do dia a dia junto de nós mesmos. Né? Exatamente. Queria aproveitar essa oportunidade para fazer um convite. Quem tiver interesse a vir conhecer o grupo, nosso grupo jovem, que funciona aos sábados
às 18 horas, aqui no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Isso aí. Serão todos muito bem-vindos. Com certeza. Na Era do Espírito.